passo a palavra à psicanalista Cecília Costa de Oliveira. Bom, primeiro dizer para vocês que o tema é bastante complexo, não cabe em 20 minutos, não cabe. O nosso esforço é trazer algumas pontuações, algumas preocupações, algumas reflexões, né? Primeiro, quero cumprimentar os parceiros de mesa e, mais uma vez, agradecer a todos que participaram da organização desse evento, a todas as instituições, a todos os representantes das instituições que participaram da organização desse evento. E dizer que um congresso de direito de família e psicanálise, ele comporta uma especificidade que diz respeito a esse diálogo com um campo específico da área psi, que é a psicanálise. E a gente, ao longo do dia, e desde ontem, vem tentando trazer algumas especificidades desse campo e as contribuições possíveis. Então, é o que eu vou tentar fazer, um pouco a respeito do tema, e algumas dessas questões vão voltar ao longo das mesas, né? Eu preparei um PowerPoint que, na verdade, apenas para ajudar a ressaltar algumas questões. Bom, eu vou lendo e vou comentando, tá? De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990, a criança que for capaz de tomar seus próprios pontos de vista, formar seus próprios pontos de vista, tem o direito de exprimir suas opiniões livremente, sempre levando em conta sua idade e maturidade. Sendo assim, crianças e adolescentes podem ser escutadas ao longo de um processo por equipes multidisciplinares e pelo Poder Judicial. Sob essa ótica, a Lei 13.431/17 vem propor e normatizar o depoimento especial. Se eu estiver falando bobagem, depois vocês me digam, porque tem muitas coisas do campo de vocês que a gente está se aproximando, né? Pretende-se, com a nova lei, que haja um cuidado maior com esses sujeitos em estruturação. Esses que podem ter voz e podem ser, na prática, sujeitos de direito. Uma questão que se coloca na atualidade é se, quando propomos uma escuta de crianças e adolescentes, estamos efetivamente favorecendo sua posição como sujeito de direito, ou estaríamos reforçando o seu lugar de objeto nas disputas judiciais, né? Trata-se de uma questão extremamente delicada, que merece atenção e nos parece não comportar respostas antecipadas, né? Acho que a doutora Patrícia cita casos e mostra isso com clareza. Cabe aqui a máxima proposta pela visada clínica e potencializada pelo campo da psicanálise de que cada caso é um caso. Então, não dá para tomar um caso específico e tratar como se ele fosse exemplar para outros casos. Nesse contexto, conhecer aspectos da subjetividade da criança e adolescente pode muito contribuir para quando se pretende considerar uma escuta desses sujeitos no processo judicial, e é por isso que nós estamos aqui. Ademais, alguns esclarecimentos a respeito de aspectos inconscientes de uma dinâmica familiar, da conjugalidade, né, da relação desse casal, que condiciona o discurso infanto-juvenil, podem ser determinantes, né? Esse assunto vai voltar em outras mesas, essa relação da conjugalidade com a parentalidade, né, especialmente no de alienação parental. Com a psicanálise, aí a gente precisa pensar que nós estamos falando especificamente do campo da psicanálise, reconhecemos uma dimensão inconsciente, que não é um estado de inconsciência, porta uma dinâmica muito própria. Esse conceito de inconsciente é um conceito caro à psicanálise, e a gente vai voltar a tratar dele nas próximas mesas também, tá? Eu vou dar uma pincelada e a gente volta. É um conceito difícil, não é um conceito fácil para as pessoas que não são do campo da psicanálise, né? Mas merece algumas pinceladas para caracterizar. Primeiro, eu diria isso, não é um estado de inconsciência. O inconsciente comporta uma dinâmica muito própria, que é presente. Então, eu estou dizendo que nós reconhecemos a dimensão inconsciente
presente em todo o sujeito e que determina, se faz presente, tanto na sua experiência quanto na sua possibilidade de dizer sobre o vivido, né? Então, determina tanto a experiência do sujeito quanto aquilo que ele pode dizer sobre o que viveu, essa dimensão inconsciente. E sabemos que uma subjetividade se presentifica também naquilo que se pode escutar da fala ou do relato de outros. Ou seja, fantasias inconscientes atravessam a objetividade dos fatos, tanto por um relato quanto numa escuta. Trata-se de uma dinâmica presente em todas as esferas de uma escuta e que pode ser potencializada quando tratamos do relato de crianças e adolescentes em processos judiciais, especialmente naqueles, obviamente, que envolvem suas próprias famílias, né? Como, né, essas fantasias podem influenciar o relato de uma criança e adolescente, como podem interferir na escuta de tais sujeitos pelos operadores de direito e equipes multidisciplinares. Essa é a questão que eu trago para a gente pensar, né? Sempre comportando o caso a caso e a complexidade da questão. Escuta. O que é escuta? Escuta, eu diria que é dar a palavra ao sujeito. E a gente vai precisar especificar campos, né? Ontem a Cláudia trouxe essa reflexão, eu acho que ela deve voltar em outros momentos, que é que diálogo que é possível entre o campo da psicanálise e o campo do direito. Que contribuições são possíveis entre um campo e o outro, né? Então, considerando o referencial teórico-clínico da psicanálise, dar a palavra ao sujeito refere-se a deixar comparecer um dizer que não está restrito ao dito da palavra. Refere-se a uma dimensão inconsciente, a outra cena que comparece nas entrelinhas do dito. A escuta é uma noção cara à psicanálise. É com a escuta que a psicanálise é inventada quando Freud dá a palavra às histéricas. Talking cure, limpeza das chaminés, como essa prática foi por vezes chamada. As histéricas pediam, isso é o início da psicanálise, como é que a psicanálise foi constituída, criada, como é que o inconsciente foi descoberto ou inventado. As histéricas pediam que o psicanalista, fundador da psicanálise, as escutasse, que não as julgasse a partir dos valores da época ou dos valores e subjetividade do próprio psicanalista. Pois, para o outro a quem se fala, o sujeito endereça um pedido que é, em última instância, uma demanda de ser escutado em sua singularidade, em sua posição de sujeito de desejo. É isso que está em jogo no campo da psicanálise. E desejo em psicanálise não está relacionado a um objeto real e existente. Não é o objeto que comparece explícito ou aparente na cena de numa lide judicial, por exemplo, né? Então, o desejo não está relacionado ao objeto real, e sim ao objeto da fantasia do sujeito, que está referido à realidade psíquica, né, de cada sujeito. Vejam a complexidade. E só assim eu acho que é importante, não adianta a gente reduzir as coisas para simplificar e achar que vai ter solução fácil, né? É um diálogo possível, psicanálise e direito, muito importante, tem trazido possibilidades de abordagem de uma forma muito interessante, tanto para o campo do direito quanto para os psicanalistas, mas é importante que a gente vá abordando cada elemento de cada campo, né? Então, desejo em psicanálise se refere à realidade psíquica. Mas então, né, se a gente está falando de tudo isso, como escutar o outro, sua singularidade, seu desejo no campo da psicanálise, específico da psicanálise, sem transferir seus próprios conceitos, ideias, valores, expectativas inconscientes, possibilitando que a palavra daquele que fala enuncie sua verdade singular. Eu estou falando aqui sempre no campo da psicanálise até agora, tá? Por essa razão, né, para que não se transfira numa escuta
né, para o outro aquilo que é da sua própria singularidade, para que você possa escutar o que o outro efetivamente tem a dizer, sem que você esteja transferindo as suas questões para o outro, é por essa razão que os analistas limpam suas chaminés, né? Ou seja, para todo aquele que se propõe a ocupar o lugar de analista, coloca-se uma condição, que se submeta a um processo de análise, a um intenso processo de análise. Assim, a partir de sua análise pessoal, ele é levado a retirar da cena, na condução de cada análise, seus ideais, suas fantasias, sua subjetividade. Esse é o campo específico da psicanálise. É o campo cuja ética é o desejo. Trata-se, portanto, de uma escuta do desejo no campo da psicanálise, na especificidade do campo da psicanálise. Outro campo é o campo do direito, que, com suas leis e suas aplicações, visa, né, regular gozos e regular os excessos, né, que comparecem nas ações humanas, buscando, assim, uma justa medida que contribua para viabilizar uma vida coletiva civilizada. A articulação do campo da psicanálise com outros campos de saber se mostra profícua, guardando sempre a especificidade de cada campo e, portanto, reconhecendo limites e fronteiras, sempre buscando um diálogo hospitaleiro. Isso é muito interessante, isso é uma proposição que Alexandre Rosa traz numa leitura que ele faz do Derrida, né, para aqueles que se interessam com a articulação da psicanálise com outros campos, para esse diálogo, esse texto é bastante interessante. Nesse sentido, considerando a questão proposta pela mesa, escuta de crianças e adolescentes em juízo, distinguir alguns eixos ou vertentes da noção de verdade nos parece importante. Acho que isso ajuda a fazer um discernimento, né, do que é o campo da subjetividade referido à possibilidade de escuta do campo pela psicanálise e o que é do campo judicial, né, referido ao direito. Então, alguns autores propõem distinguir 3 vertentes da verdade. E aí eu acho que eu tenho que passar, que isso não está ali não, né? Tá? Ok. Então, uma verdade jurídica, uma verdade factual, primeiro, que se refere a detalhar o fato acontecido a partir do relato e da materialidade das provas. Essa é uma. Uma verdade jurídica, que resulta de uma construção a partir da interpretação das provas, perícias, oitiva, depoimento. E ainda uma verdade subjetiva, referida à palavra do sujeito, mas impregnada por aspectos que escapam ao próprio sujeito. Essa é uma dimensão da subjetividade. Eu vou trazer para vocês, queria, por favor, que colocassem uma sinopse do filme, 2 minutinhos, que eu vou fazer algumas observações sobre esse filme. Né? Vou dizer, enquanto ela vai colocando, eu trago aqui para ilustrar o recorte de um filme que pode muito contribuir para refletir sobre a questão da presente mesa. Trata-se do filme Um Ato de Esperança, cujo título original em inglês, Children Act, remete ao que no Reino Unido é a Lei da Criança, de 1989, que atribui deveres às autoridades locais, tribunais, pais e outras agências para garantir que as crianças sejam protegidas e que seu bem-estar esteja promovido. What do they call you? Your Highness, Your Excellency? Court, rise. My name's Fiona May, but in court, it's my lady. So you've come to change my mind, my lady. Your son has leukemia. He's refusing a blood transfusion. Mixing your own blood with another person is a rejection of God's gift. And if refusing should cause his death, Then he'd take his place in the kingdom of heaven on earth. Easy to say, Mr. Henry, when it's not your life. Harder to say when it's your own son. He's dying for his faith. Is that going to please God? This is a court of law, not of morals. But somehow I've got to decide. Given the unique circumstances of this case, I would like to hear from Adam himself. Do you have children, my lady? No, the law can take over your life. Fee, you coming to bed? Tomorrow is the judgment. You're the big authority on family problems, yet when it comes to your own, you're like a sulking child. Excuse me, long day.
Why won't you have a blood transfusion? God has told us it's wrong. Why? Why is anything wrong? Lying, being unfaithful in your marriage. We just know it in our hearts. Do you remember how we were? Don't you miss that? If I decided the hospital can legally transfuse you, what would you think? I think my lady was an interfering busybody. Blood is the essence of what it means to be human. My lady, I wish I could make you see this. My delicious adventure. What happened? He's just a child. I don't care if you think you're too grand. I have a right to my choice. Your future's out there waiting for you, Adam. Remember, all of life and love. No filme, então, Fiona é uma renomada juíza especializada em direito de família e tem o desafio de julgar o caso de um menino diagnosticado com leucemia que se recusa a fazer uma transfusão de sangue por motivos religiosos. Em paralelo, Fiona vive uma crise com seu casamento com Jack. A primeira consideração em relação ao filme se coloca já no título, Children Act, que faz referência ao atual momento de intensa preocupação com os direitos da criança e dos adolescentes. Vale lembrar que, embora a legislação brasileira considere esses indivíduos de modo especial, será em tempo recente que a nova lei comparece, fortalecendo preocupações com esses e enfocando algumas condições especiais. Me refiro aqui ao depoimento especial. Nada mais justo evitar repetições de relatos, exposições de a diversos profissionais, insistir em uma visada de menor dano possível parece sim um caminho a ser seguido. Vivemos um momento de mudanças significativas a respeito do lugar da criança e do adolescente, hoje nas relações familiares e mesmo na sociedade, como foi dito ontem. No bojo de tais mudanças, também presenciamos, por vezes, pais com dificuldades de se posicionarem como referência simbólica para seus filhos, comprometendo seu papel na transmissão geracional. Em nosso momento civilizatório, vigora uma demanda de gozar a qualquer preço, temporalidade que tem efeitos sobre todos os campos de saberes e práticas profissionais. Na atualidade, que possíveis efeitos para o campo jurídico pode ter essa mudança da posição ocupada pelas crianças e adolescentes? Talvez, nesse sentido, se coloque a necessidade de não confundir o direito da criança e adolescente de ser ouvida e expressar-se e o direito ou dever de produzir provas, de decidir, invertendo assim, se assim fizéssemos, estaríamos invertendo a própria visada de proteção preconizada pela lei para esses sujeitos em estruturação. Voltemos ao filme. Os pais de Adam, com 17 anos, por motivos religiosos, não aceitam que o filho receba a transfusão sanguínea que o salvaria da morte. Eu vou dar spoiler, tá, gente? Não tem jeito. Vou precisar de... Tem jeito, eu vou contar. A juíza decide, então, escutar o rapaz no hospital e encontra um jovem determinado em sua decisão de não receber a transfusão de sangue. Estabelece, assim, nesse encontro, um diálogo muito rico entre os dois, revelando, inclusive, afinidades musicais e poéticas. No dia seguinte, Fiona determina que o hospital realize a transfusão contra a vontade do menino e de sua família. Fiona não teve filhos, dedica-se quase exclusivamente à sua profissão e está vivendo uma crise no seu casamento. Após a transfusão, Adam se restabelece. Muito alegre e vibrante com a vida, passa a seguir sistematicamente a juíza Fiona. Ele quer conversar com ela, quer estar em todos os lugares que ela está, que ela o leve para sua casa, que ele faça parte da sua vida. Além disso, nesse momento, ele não se entende mais com seus pais. Diante das repetidas recusas da juíza Fiona, o rapaz parece não encontrar sentido na vida. A doença volta e ele, agora com 18 anos, não mais aceita a transfusão e Fiona nada poderá fazer. Esse filme nos permite articular alguns aspectos inconscientes presentes no relato do garoto, bem como na escuta e condução do caso por parte da juíza. Como dissemos acima, fantasias inconscientes atravessam a objetividade dos fatos.
O rapaz dizia estar convencido sobre a recusa da transfusão, pois parecia se encontrar o reconhecimento de seus pais e do grupo da igreja. Vemos no caso ficcional do filme um adolescente cuja fala está determinada pela sua posição alienada aos ditos paternos. Diz sem saber o que supõe que o outro quer escutar. Com a decisão da juíza, Adam se vê reconhecido como sujeito de desejo e transfere para Fiona o lugar de saber sobre ele, lugar antes ocupado pelos seus próprios pais. Né? Então, se estabelece o que a gente chama de transferência, um conceito bastante caro à psicanálise. Esse trabalho ele é maior do que o que eu estou apresentando, ele vai ser publicado com todos os trabalhos desse congresso e do primeiro congresso também. Tá? A juíza não sabe que, nesse momento desse encontro, estabeleceu-se um laço, no qual parece que ela transfere também para o jovem, a criança adolescente, que, por razões inconscientes, ela não se permitiu ter. Após a decisão da juíza, Adam entra em crise, não encontra mais nos referenciais simbólicos dos seus pais pontos de sustentação para a sua passagem para a vida adulta. Mas também não encontrará suporte naquela que supôs o ter reconhecido como sujeito de desejo com direito à vida. Como o jovem não pôde ser reconhecido a partir de uma posição de sujeito de desejo, consente com a morte, sem aceitar a transfusão quando a doença de novo comparece. Percebe-se assim que a subjetividade permeia os relatos e se faz presente numa escuta de crianças e adolescentes. Eu estou concluindo, finalzinho, um parágrafo. Tá? Então, a subjetividade permeia tanto o relato quanto a escuta. A juíza Fiona, ao pretender escutar a objetividade dos fatos, a subjetividade do jovem se encena e uma transferência se estabelece, um laço amoroso. Não se trata que Adam esteja apaixonado por Fiona, e sim que se veja na posição de amado, como foi pelos seus pais na infância. A decisão da juíza Fiona faz com que Adam pudesse se reconhecer sua própria vontade de viver, não foi? Por que ele não pôde sustentar e continuar vivendo? Né? O que poderia ter contribuído para que o jovem pudesse insistir na vida? Né? Muitos desafios se colocam no campo do direito de família e nos perguntamos o que será possível escutar da fala de uma criança ou adolescente em uma situação traumática. Que possibilidade tem um sujeito de dizer algo da verdade num depoimento? Se mesmo no relato aparentemente objetivo está permeado por fantasias inconscientes, aí a minha pergunta: como e quando crianças e adolescentes podem fornecer informações que auxiliem decisões judiciais? Parece que aí mora a questão. Refletir sobre as possibilidades de oitiva de crianças e adolescentes, considerando esses sujeitos em constituição, nos leva a considerar que os escutar e permitir que elaborem o trauma que estão vivendo parece uma direção importante e necessária. É isso. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, Darlene. Queria agradecer pela fala da Patrícia e da Cecília, e dizer que as falas de vocês me rememoraram muitas situações quando a escola trabalhou nos projetos com os adolescentes em conflito com a lei, 2 projetos a Patrícia conhece. Fundamentalmente nesse primeiro momento, né, quando a criança o adolescente ou a criança são pegos, né, teve um policial que fez um depoimento muito interessante. Ele se dá conta de que muitas vezes é a primeira vez que a criança está falando da história dela, né? Mesmo que seja numa situação muito difícil, né? E o fato do profissional se dar conta disso é essencial, que seja numa situação confusa da delegacia, por exemplo, difícil e traumática. Mas ele, depois, num segundo momento, ele diz que ele muda a postura dele completamente quando ele se dá conta disso, né?
Assim como as arquivistas lá do IASES, por exemplo, quando eles mesmos colocavam fogo nas revoltas e tal, ela não entendia por que muitas vezes eles corriam no arquivo para pegar o dossiê deles. E ela se dá conta de que é uma forma de preservar justamente a história, né, a história de cada um. Só uma observação. E a Cecília queria marcar um ponto. Você ia dizer transmissão, lá onde era transfusão, né? Não sei se você reparou, né? Mas eu acho que o seu trabalho sobre o filme dá para falar um pouco por aí. Tem uma questão ali. Você quer comentar alguma coisa? Passar para outra questão da senhora ali. Meu nome é Lídia, eu sou de Colatina, advogada, e quero agradecer as brilhantes palavras que foram ditas. E uma coisa que sempre me angustia no exercício é com relação aos estudos sociais que são feitos, que eles são muito precários, né, devido a toda a aparelhagem. Mas uma coisa que a Cecília disse no final, ela disse o seguinte: quando é que se decide para se ouvir essa criança e valorar esse depoimento? E aí eu paro naquela questão: como um magistrado vai decidir, sopesando com maior valor aquele depoimento, de forma que não faça com que aquela criança, ela que até então não teve amparo para seu desenvolvimento, conclua que a juíza decidiu por minha vontade e não porque era o certo. Isso às vezes me angustia, e é muito necessário que se ouça, porque realmente, na maioria das vezes, é o momento que ela tem para dizer. Mas também esse ambiente de escuta dessa criança, ele é muito deficitário. Como proceder dessa forma? Como fazer isso? Isso é uma coisa que me angustia muito. E é muito difícil romper a barreira do magistrado de ouvir a criança para valorar na hora da decisão dele. Muito obrigada. Doutora Lídia, bom dia, né? Prazer tê-la aqui. Gente, qual o momento de ouvir? Né? Esse é que é o grande problema. A gente precisa de uma equipe técnica que nos diga até se a criança ou adolescente conseguem ainda depor. Né? Porque a lei 13.431, ela, inclusive, trouxe essa inovação. A criança ou o adolescente não são obrigados a falar. Eles têm o direito ao silêncio também, como vítimas e testemunhas. Então, nesse momento que nós precisamos de outras expertises. Né? Esse filme que a doutora Cecília trouxe, que é um livro, né, a balada de Adam Henry, é exatamente isso que acontece com a gente. Aquelas crianças e adolescentes se apegam aos juízes, existe esse apego. E muitas vezes eles vão nos procurar no fórum e vão conversar com a gente. E eles fazem essa transferência da segurança que eles perderam na família para os juízes. Existe o caso que eles fazem para os comissários, existe o caso que fazem para os serventuários, existe o caso que fazem, inclusive, para os seguranças que estão ali na porta do fórum. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí, doutora Lídia, assim, os estudos sociais, a gente tem conversado muito em rede, porque assistentes sociais e psicólogos têm a questão do sigilo profissional também. Né? Então, como é que nós vamos produzir um relatório que possa ser utilizado em todas essas instâncias que precisam do conhecimento daqueles fatos, que começa desde a delegacia de polícia e vai até o Supremo, se for o caso de ter um recurso até o Supremo. Então, como é que você pode descrever esses fatos sem romper o sigilo que você obrigatoriamente tem com o seu cliente, que também é uma lei federal, né, que protege o sigilo, como protege de médicos e advogados. E o momento de ouvir, eu acho que é quando um profissional da área de saúde mental diz para a gente que o ouvir aquela criança não vai mais trazer sofrimento para ela, ou não vai colocá-la num sofrimento pior. Né? Sendo certo que a saúde pode ouvir sempre. A saúde é a única área do Brasil que pode estar sempre com aquela criança, porque é exatamente a área onde ela vai ser tratada. Tá? Mas não existe um momento, não existe uma receita. É o quanto a criança e o adolescente suportam de dor. Né? Eu quero fazer uma consideração. Eu achei muito interessante, eu andei estudando para caramba, né, para conseguir falar aqui, trabalhar esse tema, além dos encontros preparatórios do Fórum Clínico. Né?
E a distinção entre oitiva e escuta me parece que é de grande valia nesse momento, né? E foi por isso que eu trouxe aquela questão de 3 vertentes possíveis da verdade, né? Que, assim, para não se confundir a verdade subjetiva com a verdade processual, né? Então, o que é do privado, da clínica, diz respeito a essa verdade subjetiva. O que se passa, né, adiante é aquilo que é necessário, que pode contribuir numa decisão. Mas o que vai se tornar, não é uma verdade subjetiva que vai ser a verdade judicial. A decisão judicial é a decisão, né, do magistrado, enfim, né? Mas não há problema de se passar aquilo que que tem uma interferência importante para o que está sendo questionado. Eu acho que isso é fundamental, e eu acho que esse discernimento, né, foi uma das coisas que eu achei muito importante, que esse discernimento, que se possa entender melhor, né, no processo de capacitação das equipes, né, multidisciplinares, esse discernimento, né, do que é uma verdade subjetiva, o que é a singularidade desse caso, e o que é aquilo que é importante, que pode contribuir para uma decisão judicial. Porque o que está em questão é isso, quer dizer, ele precisa decidir, ele precisa ter elementos para decidir, né? E quais são os elementos interessantes, importantes de serem passados. Acho que esse é um ponto, né? A outra questão, assim, eu provoquei isso, como e quando, porque a lei, essa normatização, me parece super importante para evitar abusos, né? Repetições que acabam sendo abusivas, né? No sentido da criança e do adolescente. E também, se não se souber o momento, você também pode ser abusivo, como a senhora acabou de dizer, quer dizer, da mesma maneira. Então, acho que essa é outra questão importante. O processo de capacitação das equipes deve ser o nó mais complicado dessa história, né? A gente sabe que o Brasil não vive situação ideal em relação a essa questão de pessoal, etc., mas a gente tem que trabalhar com o que tem e formar da melhor maneira possível, né? O elemento que eu também achei importante ressaltar é o seguinte: seja como for, se essa transferência se estabelece, é porque tem uma demanda de elaboração, tem alguma coisa que não foi elaborada para esse sujeito que está ali em cena. E isso precisa ser cuidado, porque se não for, isso vai despencar em outro canto, né? Então, não me perguntem como, quem vai fazer isso, aonde, mas assim, que esteja atento a isso. Se essa demanda continua em relação ao Poder Judicial, né, se essa criança está endereçando essa demanda, é porque tem um elemento que está faltando ali de elaboração para esse sujeito, né? Ok, então vamos encerrar essa mesa. Eu agradeço às expositoras e a gente pode passar imediatamente, chamar o cerimonialista para a mesa seguinte. Muito obrigado, hein?